Aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí, vamos iniciar o curso de injeção eletrônica. Vamos estar trabalhando também parte de um curso que é embutido dentro desse curso de injeção básica e avançada, o multímetro. Então vamos estar trabalhando com o multímetro aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu estou com a ponta de prova dele, que é para ver teste de rotação. Então é uma pinça indutiva de ímã. Então, um multímetro, esse aqui na verdade já é um analisador de motores digital já. Esse já é um top já, computadorizado. Tem chip de armazenamento de memória dentro dele. Esse é um top da plana. Então aqui eu consigo ver a rotação, aqui eu trabalho com lei de ohms, que seria a parte de resistência, parte de corrente elétrica e a parte de volts, né? Vamos ensinar o que é isso também. O que é uma resistência, o funcionamento básico de uma resistência, qual é a função de um volts, qual é a função de uma resistência, de uma corrente elétrica. Vamos trabalhar com o básico no multímetro, escala de miliohms, escala inteira de ohms, e submúltiplo e múltiplo, e escala de quiloohms. Submúltiplo menor, miliohms, múltiplo maior, quiloohms. Mesma coisa vale para o volts, kilovolts, múltiplo, submúltiplo, milivolts. E ampere é a mesma coisa, miliampere submúltiplo e ampere em escala inteira e o múltiplo é quiloampere. Cada vez que aparecer o casinho na frente lá, o símbolo do K quer dizer que está multiplicando por 1000. Então a gente vai explicar sobre o funcionamento. Ter uma noção de trabalhar com multímetro. Outra marca aqui, ó, também modelo MD 1700 da ICEL. Esse é com sensor de temperatura da água. Tem as pontas de prova normal, para a gente ver tensão, para a gente ver corrente, para a gente ver resistência. O que a gente mais vê no sistema de injeção é a resistência e o volts. Então isso aqui é um termopar na ponta aqui, é mercúrio. Então eu posso ver a temperatura ambiente do motor através da água, através do óleo. Então eu coloco lá, coloco na escala dele lá em graus Celsius, ligo o multímetro. Tem a escala range que eu posso congelar a leitura que eu quero no momento. Então vamos estar trabalhando, descobrindo o funcionamento básico do multímetro. Vamos estar trabalhando também com a máquina de limpeza e teste de válvulas injetoras. Essa aqui não testa bicos injetores, sistema de injeção direto, somente indireto, que é esse que a gente está trabalhando aí. Então aqui a gente está trabalhando com essa máquina. Essa máquina é Nextron, o modelo dela série KXC. Então é uma máquina muito avançada, máquina top de linha. Aqui a gente tem um reloginho do lado em glicerinas de bar, eu consigo trabalhar até 10 bars de pressão. Eu prefiro sempre trabalhar fora aqui, ó, no bar de pressão. Também trabalho com PSI, parte interna aqui. Daí você vem a tabela também para você estar diferenciando. Mas é mais prático você já ir direto no bar ali, bateu, olhou, beleza, aqui eu consigo regular. Aqui eu trabalho só com o spray dela, olha lá, ó. Aqui ele está testando o spray da maneira que está saindo nas válvulas injetoras. A maneira que sai no carro está saindo aqui também. Aqui nesse momento eu liguei o estrobo também, por isso que ele acendeu aquela luz. Aqui eu posso estar abrindo o dreno para fazer com que escorra esse líquido. No caso aqui é um querosene especial. Travei de novo o dreno. Aqui o sistema de vedação. Nesse sistema de vedação não pode, nesse momento ele atinge lá um bar de pressão. No caso aqui está sendo 3 bar de pressão. E ele não pode gotejar nada nesse momento, ó. Nesse momento não funciona o estrobo, nada. Então ele fica mandando a resistência da alimentação que tem na válvula injetora. No caso, nesses modelos aqui, esses modelinhos aqui, ó, a câmera vai pegar bem aqui atrás, aqui, ó, com esse conectorzinho cinza aqui. Isso aqui é do modelo de um Palio 1.0 2011, 2012 aí, com 4 furos na saída. Esse modelo é IAW e AV. Saiu tanto a linha Fiat, a linha Volkswagen, saiu para linha Ford, muita linha de sistema, tanto nacional importado. Quebrava muito na cabeça dessa válvula injetora aqui, ó. Então ele tem especificamente a resistência
com a qual ele tem que trabalhar. A máquina também vê, porque ela faz a leitura da resistência das válvulas injetoras aqui, ó, o ohms. Ela tem um processo de retrolavagem, o processo de trabalhar invertido. Limpeza ultrassônica, que é na cuba aqui, ó. A câmera vai estar pegando aqui. Ela tem uma basezinha para a gente colocar as válvulas injetoras que ficam submersas ali, ó. Aqui dentro é com íon. Ela faz com que esses íons puxem a sujeira que está saindo da agulha nesse momento aqui dentro, todo para baixo da cuba. Toda a sujeira é puxada para baixo. Ela faz o teste de contagem de pulsos, é a abertura e fechamento da válvula, sempre multiplicado até por 100 vezes a mais do que aquilo que ela trabalha, ou multiplicado por 100. O processo eu coloco lá 3 vezes 100, ele vai trabalhar 300 vezes. E contando ao mesmo tempo o minuto. O tempo, no caso aqui, seria a contagem de RPM e aqui pulsos, abertura e fechamento dessa agulha da válvula injetora. Então aqui eu tenho contagem de RPM e a duração desse pulso. Aqui tudo em milissegundos. Sabendo que milissegundos, para a gente ter uma noção, um exemplo lá, ao piscar de um olho, dos nossos olhos lá, quando a gente pisca o olho já, os olhos, o motor já funciona em média 4 vezes. Então esse é um pequeno ditado que tem por aí que a gente sempre costuma usar de exemplo. Não, logicamente, tecnicamente, isso é 100% veracidade, mas a gente costuma só comentar isso daí, geralmente quando a gente costuma falar sobre o pulso, só para a pessoa ter uma noção, um comparativo, ter uma semelhança, uma base de quão rápido é o esforço em RPM, que essa máquina trabalha até 20.000 RPM, e a abertura e fechamento desses pulsos, que seriam agulhas. Aqui a gente vai estar trabalhando com atuadores. No caso aqui, ó, aqui tem um corpo de borboleta semi-eletrônico, linha Volkswagen. Então ele vem também embutido na máquina, ele faz esses testes também. Pedal do acelerador eletrônico também faz, e o corpo de borboleta semi-eletrônico aqui, ó. Então a gente vai selecionar a função lá, corpo de borboleta lá, ó. Eu vou dar o início, um comando nele lá. Não está fazendo abertura nem fechamento, porque aqui quando eu falo corpo de borboleta, ele tem que ser o eletrônico. Então eu tenho que selecionar o correto, ó. Atuador, motor de marcha lenta. Então aqui para o semi-eletrônico, agora ele vai acionar lá, ó. Então aqui ele vai contar os pulsos da abertura e fechamento, porque aqui nessa pista aqui, ó, ele está fazendo a leitura para mim do atuador da marcha lenta. Aqui a posição da borboleta. Nós vamos estudar, vamos falar afinco, porque nosso sistema aqui tem o sistema eletrônico, nesse sistema que a gente vai estar trabalhando, que é do Citroën Aircross. Então é muito parecido por dentro ali. A gente vai abrir um corpo, mostrar como que funciona uma TBI, um corpo de borboleta, junto com o potenciômetro da borboleta e atuador de marcha lenta. Aqui a gente vai estar selecionando o auto-check. O que o auto-check faz? O auto-check ele faz em média aqui de 8 testes, um seguido do outro. Então ele vai mandar um pulso, 4 milissegundos de acionamento, trava essas válvulas, examina a resistência das válvulas, abre novamente essas válvulas, vai ver o leque, a maneira que essas válvulas estão sendo injetadas, a quantidade, a vazão do momento que ela está sendo injetada, vai ver a vedação, a gotejação, não pode gotejar a vedação, não pode gotejar durante entre 4 a 8 milissegundos, ela é autoprogramável, se ajusta conforme a necessidade das válvulas injetoras, do trabalho para cada qual. Tudo isso vai através da resistência. Ah, é compatível? Comporta eu trabalhar a tanta resistência? Então a máquina sabe, válvula por válvula, ela já tem dentro da memória dela, aqui dentro, que essa máquina aqui, ela tem toda a tecnologia alemã, a mesma compatível na Porsche, BMW, Audi e Mercedes, que é um engenheiro alemão aqui de Pinhais que fabrica essa máquina Nextron. Excelente, é uma das melhores do mercado. Ele lançou agora aquele sistema com GDI, trabalha tanto a gás e injeção indireta. Top de linha. Custo-benefício excelente, é um equipamento que se paga. Então aqui a gente vai colocar no auto-check e ela vai fazer todos esses processos que eu acabei de explicar para vocês. Aqui eu deixo no automático ou manual, eu já deixei ela no automático, na programação, para ela se auto-ajustando. Aqui ela vai estar trabalhando o RPM. Aqui ela já está partindo de 800 RPM. Ele não pôde desenvolver com 5 dígitos aqui, porque existe uma norma da BNT brasileira aí que determina que seja 4 dígitos só. Aí a gente não vai entrar em critério
afinco técnico disso daí. Mas então quando tiver em 80, vocês fiquem sabendo que é 800 RPM. Quando chegar aqui, ó, 20.00, está dizendo para vocês que está a 20.000 RPM. Ok? Vamos ligar ela lá. Vou ligar o estrobo, que é a lâmpadazinha estroboscópica, para auxiliar na iluminação e na visibilidade dos testes. Deixar fazer esse primeiro aqui, depois eu vou explicando para vocês, olha. E a rotação vai subindo, a abertura e fechamento da agulha vai subindo, rotação vai subindo. Ela chega até 36 segundos aqui. Aumentar um pouquinho mais o bar de pressão aqui. Então, maneira que ele está injetando. Então ele equaliza, ele consegue ver também o resultado ali, ó. Parâmetros iguais nas provetas lá. Vou abrir o dreno. De escoamento. Aqui, se eu selecionar ali a função, ó, ele vai ver só a resistência para mim na máquina. Então está dentro do padrão aqui, ó. Tem uma tabelinha, está dentro do padrão dessa tabela. Então ele tem que trabalhar aqui em média, esse modelo aqui, segue uma numeração, tem que pegar a numeração, acompanhar a tabela que vem específica da máquina, ou eu consigo essa tabela também. E partindo de 14.2 até 16.2 ohms de resistência. Então, quando a gente estiver trabalhando na válvula injetora do carro específico que a gente estiver estudando no sistema ali, os testes, a limpeza, tudo, a gente vai estar explicando sobre isso daí também. Aqui, ó, vamos selecionar de novo lá, ó, o teste do auto-check, vocês percebam lá como é que ele trabalha. Nesse momento, mandou um pulso, segurou a válvula fechada, agora pediu para abrir, já viu a resistência, como que está trabalhando, e agora começa a maneira de pulsar o leque. Vai dar depois a equalização final, que são por iguais a quantidade que tem que estar injetando. Chegou até 20.000 RPM lá. Aqui quando eu coloco a limpeza ultrassônica, ele aciona a cuba aqui, ó. Tá vibrando aqui, se vocês olharem aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver bem aqui. Ó o barulhinho, ó. Esse barulho é porque a cuba está vibrando. Então ela faz esse processo, os íons ultrassônicos vão fazendo com que essa sujeira fique alojada sempre embaixo, no fundo da cuba. Tá? Um líquido aqui, um detergente específico que vai aqui dentro dessa cuba, dependendo do combustível, se está ruim ou não, ela aguenta em média de 60 limpezas uma cuba dessa aqui, um produto. Então é uma coisa muito rentável, é uma máquina que ela se paga hoje no mercado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então a próxima aula vamos estar falando também aí, na parte nossa de introdução, sobre scanners. A gente vai estar mostrando dois modelos de scanners para vocês. O scanner Alpha Test, IntelliBox, que a gente trabalha, e um chamado Laut, que é um coletor de dados. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like e aperte no nosso sininho lá. Ok? Até a próxima.